Muito boa noite a todos. Mais um sábado aproveitando para falar de magia, aproveitando o tema que gerou bastante polêmica, o tema que gerou bastante curiosidade e ao mesmo tempo bastante gente interessada, a questão do altar. A base, pilar e algo extremamente fundamental e muito importante dentro de um conceito de magia. A outra live que foi feita sábado passado foi sobre o altar dentro de um contexto de magia cerimonial, extremamente geral, lógico para qualquer tipo de magia cerimonial dentro de um contexto geral. Hoje vamos focar mais dentro do caminho da mão esquerda, dentro da linhagem de oferta e atenção a Saitã, não deixando de aproveitar para falar sobre o altar para os dragões, dentro do caminho da teurgia negra, dentro do olhar do caminho da mão esquerda. Uma boa noite ao querido Gabriel, saudades de ti, Gabriel, a Verônica, muito boa noite ao meu querido irmão, querido colega magista, o Ariniel Thiago, a Márcia Meirelles, a Iris Sol. Espero que esteja se recuperando, já fiz os pedidos por ti, minha querida amiga que está se recuperando. Eu falo amiga porque isso está muito acima do que apenas uma seguidora. Boa noite, querida Adriana Távila, não me esqueci de ti também não. Uma boa noite para todos, queridos colegas magistas, que acompanham o trabalho, que seguem, que estão acompanhando a live e deixando muito claro, boa noite Maria Jussara, a importância de vocês fazerem perguntas, questionarem. Primeiro porque, como eu digo sempre, eu não sou o portador da luz e da verdade, mas sim um adepto que vem adaptando e trabalhando com a magia dentro do meu olhar, de acordo com o que aprendi e venho ouvindo dos deuses, e outra que, se aquele que pergunta, ele é ignorante por 5 minutos, porque perguntou, e aquele que fica com a dúvida e não pergunta, pode se tornar um ignorante pela vida inteira, porque nunca saciou a sua curiosidade. Boa noite ao André, a ti também, André, que os deuses sempre abençoem, a Valéria, muito grato, a Kelly França, muito boa noite ao Robert Veron, magnífico artesão, sem dúvida também, além de seguidor, um grande amigo pessoal e também um excelente defensor da verdade no caminho místico, né? Indignado aí com tanta falcatrua mística, até o Asmodeus matar, hein, Robert? Boa noite ao Billy. Mestre, como seguir o caminho do meio sem quisilar nenhum dos lados? Exatamente, se estiver no meio você não vai ofender nenhum dos lados. Mas a gente vai entrar neste ponto aqui. Boa noite, Vandeleia. Boa noite, a querida Marisa Seite Fucina, também seguidora, também iniciada dentro do caminho do sacerdócio no Grande Oriente Lux e uma grande e especial amiga pessoal. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. Vamos falar do altar dentro do contexto do satanismo, não sendo necessário, lógico, ser um altar dentro do caminho draconiano, mas vamos também entrar, lógico, dentro do caminho draconiano, do grande dragão, Salve Azerati, para quem deseja constituir o seu altar, trabalhando o olhar da demonolatria, do draconismo, dentro de um conceito de satanismo no seu altar. Pois bem, vamos começar pela questão da localização do altar. Teve um irmão que questionou comigo, o altar tem que ser virado ao norte por ser terra. Bom, cada um coloca o altar onde quer. Mas o que eu vou ensinar e o que eu vou falar faz parte dentro do caminho que eu aprendi. Boa noite, Tatiane. De nada, minha querida Marisa. Pessoal, cada um coloca o altar onde quer, mas eu vou ensinar para vocês sempre o que eu aprendi como certo. E em cima do que eu faço para mim, que funciona.
Claro que, novamente, por que eu começo com o altar ao leste? Porque Lúcifer responde ao leste, Beelzebu responde ao leste, porque o altar é a minha concepção de busca de me conectar com a espiritualidade e, através dele, buscar sabedoria, que está ligada ao elemento ar, correspondente ao leste. Claro que se vocês não têm como fazer um altar ao leste, nem a sudeste, nem a sudoeste, porque tem uma janela, uma porta que se dá para outro aposento, porque não vai ficar bacana, vocês vão modificar o altar. Levando em conta que estamos falando de um altar negro voltado ao satanismo, voltado à teologia negra, para quem não vai fazer o altar ao leste, uma excelente concepção do altar, então, para quem deseja, por exemplo, seria ao sul, ao elemento fogo, justamente para buscar no altar a sua conexão com a Sama Negra. Mas sou obrigado, devido a uma questão de crença e dentro do que aprendi. Boa noite, Dirce. Saudades, William. Muito boa noite. Capaz, William, trilhando o caminho para cada vez mais merecer o orgulho dos deuses. O ego nunca pode deixar-nos falar mais altos, porque do contrário, ao invés de subir as escadas, vamos descer de tobogã degraus abaixo. Dentro de um contexto de satanismo, nós temos que lembrar que satanismo simboliza a negação. Claro que essa negação que eu digo é a negação de não aceitar mais a humilhação da humanidade. É a negação de não aceitar a humilhação em cima de credos, como temos como excelente exemplo o cristianismo, que diz que você pode tudo, mas não deve fazer nada. Que te tira o livre-arbítrio de exercer a sua vontade na terra. Que lhe prende em algemas de não poder enxergar o contato espiritual. Que diz que tudo que você faz é pecado, que tudo que você faz é errado, que limita a nossa vontade a uma vida de humilhação, que limita a nossa vontade a uma vida de negação, de ter prazer, de fazer o que temos vontade, ainda que a nossa vontade esteja presa e restrita à liberdade do próximo. Este é o amor sob vontade, é colocar a sua vontade como princípio gerador e de liberdade para fazer o que tu queres, mas sempre lembrando que ela termina onde começa a liberdade do próximo, porque não somos únicos nem aqui na Terra e nem no plano espiritual. Então, levando em conta, por isso que eu digo muito que o satanismo é uma revolta contra si mesmo, é uma revolta contra seus valores que você aprendeu e você deseja modificar, ainda mais no Ocidente, onde o cristianismo fala de forma muito alta, inclusive como formas de citar que devemos baixar a cabeça ao demiurgo. Fato totalmente mal formulado, que infelizmente vem manifestando a riqueza de uma classe muito pequena que é o topo eclesiástico. Tanto que dentro de uma versão de Cristo, o Cristo gnóstico, como eu já fiz uma live aí, salva no YouTube, salva na linha do tempo, onde eu anuncio que o verdadeiro Cristo é Lúcifer, mas o Cristo dentro da figura de Jesus, como temos, nem o próprio judaísmo reconhece como verdadeiro Cristo. E, infelizmente, é uma mentira que deu certo e que engana milhões de pessoas até hoje e vai continuar enganando a milhões. Embora, é claro que se olhar pelo ponto de egrégora mental, não excedendo muito, é claro que existe a egrégora cristã. Mas eu não reconheço o Jesus da Bíblia como algum tipo de salvador ou de pregador da verdade da eternidade. Boa noite, Caliel. Uma coisa muito importante, dentro do satanismo, dentro do altar, nós sempre temos que também ter em mente que o altar negro é a nossa forma de buscar a escuridão como a verdadeira luz.
O altar é o nosso receptáculo, nosso telefone, é o nosso celular com o abismo, com o Daaf, para poder buscar através das quilifas a nossa caminhada, a nossa subida na árvore como serpentes, para então evoluirmos no grau do cão, que é o peregrinador, evoluirmos no grau do escorpião, que é aquele que aprende a ascender a todos os seus chakras, atingindo a iluminação através do nono chakra, que é representado pelo veneno na cauda, que é Samael, para aí então atingir o último patamar, que é o patamar do dragão. Então, o altar, ele é o reino, é a nossa conexão, é a nossa porta para o mundo espiritual. Por que pregamos o altar? Aí o pessoal diz, mas por que pregamos o altar da escuridão se na escuridão não se enxerga nada? Porque a escuridão do altar, a escuridão do satanismo, do luciferianismo, é uma escuridão que na verdade é luz. Essa escuridão profana é justamente porque quem olha de fora é um profano. Enxerga a escuridão e não sabe que essa escuridão é uma ilusão, para testar o medo. Aquele que vence a escuridão para poder ir até o altar, ele descobre que é uma ilusão, que não vai cair, que não vai se queimar, que não vai se machucar. De forma que, através disso, ele atinge a evolução e descobre a verdadeira sabedoria, provando do veneno de Deus que imortaliza o homem. Por que nós temos Samael como veneno de Deus? Porque Samael é o portador da sabedoria. Por que dizem que o Samael é o veneno de Deus? Porque o demiurgo prega a Samael como o veneno que vai matar o homem. Mas quando provamos deste veneno em Samael, nós descobrimos que ele, o grande filho e portador do caos, na verdade, provar do seu veneno não nos mata, mas provar do seu veneno, aí está o verdadeiro santo graal, a verdadeira fórmula que nos leva à imortalidade, pois vencemos o medo da ilusão e nos tornamos eternos em Samael. Mas, boa noite, Tiago Alves. Boa noite, Tiago Alves. Sumiu, hein, meu querido? Saudades de ti. Vamos então lembrar do questão do assunto do altar negro. Elementos do altar negro, por que são importantes no nosso altar? Eu vou citar vários elementos, mas não que sejam elementos obrigatórios, mas elementos possíveis de ser usado no altar para nossa conexão e identificação com Satan no altar. Exemplos de elementos, mas que considero muito importante. E lembrando, para aqueles que gostam de trabalhar com o satanismo, com a energia negra mais voltada à idolatria egípcia, dentro do contexto egípcio, a melhor localização do altar é a oeste, aonde temos como aquele que faz a passagem, aquele que nos guia na peregrinação rumo ao Sol Negro, ao grande e poderoso Deus Anubis. Lembrando que essa live vai ficar gravada nos perfis sociais, na página do Grande Oriente Lux, ela vai ser baixada e vai ser salva no canal do YouTube do Grande Oriente Lux. Muito obrigado, boa noite, querida Selene Salles, grande magista, querida também amiga nas redes sociais, poderosa magista da linha de Hecate, muito obrigado aí por estar presente assistindo essa live. Dá muito prazer quando a gente faz uma live e a gente vê que tem pessoas assistindo, curtindo a live. Isso é uma sensação que dá muito prazer para quem assiste a live. Eu estava com rituais no templo antes, até pensei em fazer a live um pouco mais tarde, mas aí pensei, não, vou cumprir o horário da live, apesar da tradição de atrasar uns minutinhos aí para o pessoal poder estar assistindo. Boa noite, Alice. Pois bem, pessoal, aproveitando então, um dos elementos, claro que não podia faltar num altar para Satan, é a questão do pentagrama.
Lembrando que todos esses elementos que eu vou citar no altar, dentro do contexto de um altar para o satanismo, também são válidos no altar hecatino, dentro da teurgia negra, dentro de um satanismo anticósmico, e também são válidos dentro do altar da linha do draconismo pelo caminho da mão esquerda. Embora vá ter algumas características que vão se diferenciar, depois eu vou falar ainda nessa live, mas esses elementos podem ser usados tanto num como no altar hecatino para a teurgia negra, como também podem ser usados no altar para Lilith dentro da teurgia negra, como podem ser usados dentro de um altar para a linha do dragão negro, para quem vai fazer um altar para a linha draconiana dentro do caminho da mão esquerda, como no caso de Tiamat. Um exemplo que não podia faltar, lógico, é o pentagrama. Por que trabalhamos com o pentagrama invertido no altar? Boa noite, Marilza. Boa noite, Grace. Por que trabalhamos com o pentagrama invertido no altar? Alguns gostam de trabalhar no caminho da mão esquerda com o pentagrama apontando para cima, assim como o triângulo apontando para cima, representando o seu louvor, representando a sua adoração da sua matéria, buscando a ascensão espiritual. Eu trabalho com o triângulo invertido e com o pentagrama invertido no meu altar. Os dois símbolos podem ser usados no altar. Lembrando que alguns também gostam de trabalhar com hexagrama, que seria 2 pentagramas atravessados, representando o elo de matéria versus espírito. Lembrando que o espírito sempre deve prevalecer sobre a matéria. Mas por que a inversão? Adiante eu vou fazer um vídeo explicando sobre os pentagramas, sua historicidade, mas uma que o pentagrama invertido, ele é o pentagrama original encontrado no antigo egípcio, primeiro pentagrama teosófico realmente válido para a busca da espiritualidade. A inversão simboliza que tanto do pentagrama como dos triângulos, simboliza as pontas apontando para baixo, simboliza as pontas trazendo o Deus, a espiritualidade para a nossa matéria. A partir do momento que todos nós somos templários, ou seja, cultuamos o grande Deus dentro de nós, nós trazemos a espiritualidade e a sua energia para dentro do nosso corpo. De forma que, ao invés de sermos apenas seres humanos, cultivamos e adoramos Deus dentro de nós mesmos. Então, assim como o triângulo e o pentagrama, quando trabalhamos com a ponta apontando para o sul, o fogo, direcionamos a nossa conexão com o altar para ativar a nossa chama negra, para ativar o fogo dentro de nós, para ativar a nossa conexão com o Deus Saitã dentro de nós, para que Ele habite dentro de nós, para que Ele tome conta do nosso ser, para que Ele expulse de dentro de nós os fatores culturais e as energias telúricas, demiúrgicas, para que sejamos somente o fogo e o caos dentro de nós, para que cada vez mais em nossos rituais estejamos mais conectados e canalizando cada vez mais forte os deuses antigos. Boa noite, Diego. Sumidão também, hein? Então, por isso que tanto o triângulo invertido como o pentagrama invertido são extremamente interessantes e úteis dentro de um altar, seja para Saitã, seja para as deusas negras, seja para a linha draconiana do caminho da mão esquerda, que felizmente vem crescendo cada vez mais no Brasil. Outro elemento extremamente interessante nos altares, e agora vai um pouco de vibe do pessoal achando que eu estou falando de quimbanda, o tridente. Agora já vai ter um monte de gente achando que ele está misturando Exu com demonolatria, com draconismo, com satanismo. E, infelizmente a ignorância faz parte. Boa noite, Mônica. O tridente, e aí é um símbolo que é muito usado na quimbanda e a maioria e muitos nem sabem o porquê, acham que é para enfeite, para bonito. O tridente ele é um símbolo que significa a liderança.
que simboliza a força. Dentro do satanismo, dentro da linha draconiana, dentro de um satanismo anticósmico, nós buscamos a liderança, representar a voz que guia o povo, que guia os ignorantes para encontrar a verdade. Dentro do satanismo, nós buscamos a força, porque vivemos em uma época que ainda estamos lutando muito contra o preconceito. Vivemos em uma época onde a nossa vontade, muitas vezes, pode ser mal interpretada. Então precisamos de força, força para vencer os obstáculos, força para resistir, força para entender que a matéria é temporária, mas somos eternos, e sendo eternos, vencemos a morte, que é a maior ilusão de todas, apenas uma transição dessa matéria que nos testa para que possamos vencer. Então, buscamos através do tridente o simbolismo da liderança para que Saitã nos torne líderes, para que Tiamat nos faça líderes perante quem nos olha, quem nos acompanha, quem nos ouve, quem nos segue. E também, através do tridente, que sejamos fortes para resistir às amarras do tempo e do destino, para que as tempestades do preconceito não nos façam fraquejar ou achar que os deuses não nos ouvem. Muito obrigado, Márcia. Mas eu prometo que adiante aí vou fazer um vídeo aí para o YouTube aí explicando mais a fundo sobre os pentagramas, para que não esteja deixando de abordar assuntos importantes na live. Outras coisas que é muito importante no nosso altar satânico. Como trabalhamos com... Marisa comenta que onde está a conexão está ruim, mas não se preocupa, querida Marisa, porque este vídeo vai ficar gravado no Facebook e ele vai para o YouTube para, melhorando a conexão, você poder assistir quantas vezes quiser. Pessoal, muito importante. Um outro elemento importante dentro do satanismo no seu altar. Se queremos trabalhar com a negação, se queremos trabalhar com a inversão, se queremos trabalhar devolvendo o tapa na cara que recebemos do cristianismo, é comum a gente trabalhar com símbolos anticristãos. Não porque nos preocupamos em blasfemar, mas sim de devolver na cara o tapa da religião que nos leva ao massacre. Então, entre esses símbolos está a cruz invertida. Por que a cruz invertida? Porque negamos quando dizem que Jesus morreu por nós. Por que a cruz invertida? Porque ela simboliza a espada do guerreiro que vence obstáculos e que nos torna forte perante os inimigos. A taça do vinagre e a esponja. Por que uma taça de vinagre como esponja? Porque o falso filho do demiurgo, quando foi crucificado, dentro da sua mitologia, disse que teve sede, e ao invés de dar água a ele, lhe deram vinagre para matar a sua sede, e ele sofreu por causa do vinagre que o feriu por dentro. Só que esse vinagre não lhes deram na boca, usaram uma esponja. Por quê? Para proposital derramar vinagre sobre as suas feridas e aumentar o seu sofrimento. Essa taça de vinagre com a esponja, ela pode ser usada nos ritos de Goétia draconiana e Goétia luciferiana. Muito obrigado, Grace. Se inscreve mesmo. E vocês vão ver como esses elementos vão trazer mais força para o ritual. Outra dica também de elementos para o altar satânico, para o altar draconiano no caminho da mão esquerda, para quem quer trabalhar com a negação dentro do cristianismo. Não sendo obrigatório, mas para quem gosta de trabalhar com elementos de negação, para poder despertar uma psique mais forte de conexão com os demônios da blasfêmia.
um boneco de sal ou um boneco coberto de sal, colocar atrás do espelho negro. Por quê? Quando Ló e a sua família fugiram de Sodoma e Gomorra, eles tinham como ordem não olhar para trás, porque ia cair uma chuva de fogo do céu. A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, ela se tornou a representação da desobediência, daquela que aceitou desobedecer o demiurgo. A serpente, mais adiante vamos fazer uma live só para falar sobre a serpente no ocultismo, inclusive não deixando de citar o culto da serpente negra, não só dentro do Grande Oriente Lux, mas também dentro do Vodou, no litoral africano, dentro do olhar oriental. A serpente, aquela que escala a árvore da morte, as suas quilifas. Por que a serpente? Porque ela não precisa de braços e pernas para se mover. A sua mente é a criação do universo e conduz o seu corpo para se mover. Salve Crowley 93.93/93. Salve Babalon. Então, a serpente ela é um símbolo magnífico, além de ser a representatividade de Samael no princípio dos tempos, aonde ele seduziu Eva, mostrando para ela a chave da vida, o primeiro pecado através do sexo, trazendo a sabedoria que foi o conhecimento da vida e da morte, gerando ao grande Caim, o primeiro vampiro. Caim, o grande gerador e o grande pecado, e aquele que se tornou como líder de grandes legiões de demônios. Adiante, vamos sim fazer uma live falando sobre Caim. Outro elemento interessante no altar do satanismo, no altar draconiano. Embora, lógico que o culto a Anubis ele tem a sua diversidade e ele tem particularidades num contexto egípcio diferente, mas a imagem de Anubis pode ser representada em qualquer altar negro. Uma porque ele representa a elevação do grau da serpente, que é o cão, a peregrinação. Anubis é aquele que conduz as almas à salvação eterna, dentro do olhar verdadeiro que é o céu de Ísis, guiando até o sol negro, que é o universo dos deuses. Como Anubis também é aquele que pode conduzir todas as almas à condenação através de Amit. Adiante, vamos fazer uma live aí sobre Anubis, que no Grande Oriente Lux é representado pela sacerdotisa Mavoia, que trouxe esse resgate e está escrevendo sobre toda a clareaudiência que ela está recebendo através da sua ancestralidade egípcia. Então, adiante aí, vamos fazer uma live sobre Anubis com base nos escritos e estudos da sacerdotisa Mavoia. Então, Anubis, ele é uma excelente representatividade, muito bem vista e aceita em qualquer altar, seja no satanismo, seja dentro do contexto da demonolatria e da linha draconiana pelo caminho da mão esquerda. Não só a questão de Anubis, como o escorpião. O escorpião ele é um símbolo muito bem-vindo, não só no satanismo, no luciferianismo, como na linha draconiana. Por que o escorpião? Além de ser representado como um símbolo de força, um símbolo de imposição, que impõe respeito, medo aos leigos, ele simboliza, através da sua cauda, o despertar de todos os chakras. Não só dos sete chakras básicos, como do 8º chakra, que é o 4º olho, e do 9º chakra, que é a alquimia draconiana, através da conexão de todos os chakras que levam à gnose, levam ao despertar do homem-deus. Cláudia, muito obrigado. Não te preocupa que o que tu perdeu vai ficar gravado, Cláudia. Muito obrigado por estar se fazendo presente na live, Cláudia. Querida seguidora também,
uma querida amiga que também me acompanha desde o início, que eu estou aí na rede, vai fazer 2 anos agora em agosto, justamente no mês da minha querida deusa, a qual amo, venero, respeito, Astaroth. Outro elemento extremamente importante dentro do altar negro, a questão da pirâmide. Para quem tem condição, eu acho muito interessante, muito válido a questão da pirâmide com pedras de quartzo, porque ela mantém uma força muito grande em relação a manter a purificação e defesa no altar de energias negativas. Cor do altar. A maioria opta pelo negro para representar o abismo, também como uma forma isolante de energias de ataque externas. O negro é bem-vindo, mas também o vermelho por simbolizar não só o fogo, mas principalmente o sangue, a vida derramada, e também representando o sangue de Tiamat, junto com seu filho Kingu, que deu origem à humanidade, ao mesclar o sangue com o barro. Então, tanto no altar draconiano pelo caminho da mão esquerda, como no altar satânico, o preto e o vermelho são cores maravilhosas para poder usar no altar. Mas também é possível usar cores como o ouro ou o laranja, mais próximo do ouro. Porque muita gente não sabe, mas o ouro ele era simbolizado pelos antigos como a carne dos deuses e o pó de ouro como a lágrima dos deuses. João Oliveira, ave grande mestre, sempre muito sábio, sempre ajudando os leigos, logo estarei aí, gratidão fraterna. Estou te aguardando, João. Boa noite a Rosélia Rossi, muito obrigado, querida seguidora, também comenta nos meus posts, aí, muito obrigado, boa noite também a querida irmã, excelente magista de mão cheia, extremamente poderosa, minha querida Maia Araújo. Iris, mestre, onde devo montar o altar, no chão ou só em algum móvel? Pois bem, alguns montam altares negros, por exemplo, é muito comum na necromancia tu montar o altar no chão, em cima de um piso negro, para poder conectar o altar com o submundo, com as energias mais densas de vibração. Eu não aconselho diretamente a montar no chão, porque eu gosto da ideia que o altar esteja alto para representar que eles estão em sentido de elevação com a minha vida. Até porque no altar eu coloco comida e bebida. E eu parto do princípio que eu não como e bebo no chão, eu sento numa mesa para comer. Por isso que eu gosto do altar mais alto. Mas isso é uma questão de preferência. Não impede que o altar possa ser feito no chão. Já que no chão tem o contato com o submundo, tem o contato com energias mais densas. Tanto que o altar, por exemplo, para San Muerte ou San Diablo, é feito no chão. A questão, salvo exceções quando colocam ele junto com a Santíssima Muerte. Aí o altar dela é aconselhado fazer na altura do peito, e aí ele aceita ficar com a Santíssima Muerte, que é a sua egrégora companheira feminina. Adiante aí, é claro que vamos fazer o altar. Muito obrigado, Cláudia. Amei esse Buda aqui. Para quem é aqui do Sul, ele foi comprado numa loja em Tramandaí. Então, o Oriente, ele é o simbolismo da onde o Sol nasce, da onde começa toda a luz, da onde vem o conhecimento antigo, da onde vem a iluminação, e é um grande simbolismo de sabedoria. Então, adoro o Oriente, e essa cabeça enorme aqui de Buda é que não podia deixar de não ter essa menção aqui no templo.
Xiliel, live top do grande mestre admirável, muito obrigado. Muito obrigado ao Calete Salim, muito boa noite, muito obrigado pela parceria, por estar acompanhando a live. Gente, eu estou curioso com as perguntas, com as dúvidas. A questão de óleos, é possível usar óleos consagrados no altar? Sim. Água no altar, mestre, coloco ou não coloco água no altar? Eu acho interessante a água, novamente, como um símbolo de defesa, como um símbolo de equilíbrio de energias no altar. Lembrando que a água que coloco no altar, sempre procure colocar água pura. E a água, é sempre bom colocar a água energizada. Aí eu energizo a água com a energia da primeiro dia de lua cheia. Pegando quando a lua cheia está mais forte, eu desço ela durante toda a noite de lua cheia, colocando isso à noite, recolhendo após as 3 da manhã, para poder pegar toda essa energia maravilhosa da lua cheia. Alguns têm mais dificuldade, podem recolher antes de dormir, deixando só algumas horas. Outros que têm condições de se dar esse trabalho, podem recolher antes do amanhecer a taça de água energizada para colocar no altar. Pratos e taças, que tipo de material, mestre? De ouro, de prata, de cristal? Gente, isso aí vai muito do gosto. Eu gosto muito de colocar no altar, nem que seja pelo menos uma taça e um prato de cobre. Porque o cobre, como o pessoal que já tem um conhecimento de magia básica já sabe, quem não tem pode não saber, vai saber agora, o cobre tem um poder muito grande de captação de energias. Então, quando você coloca uma bebida em uma taça de cobre, coloca um alimento em um prato de cobre, esse alimento, essa bebida, ele acaba sendo melhor canalizado pela espiritualidade. Então é muito interessante taças e pratos de cobre no altar para poder colocar as oferendas para a canalização dessa energia por parte dos deuses. A questão de imagens agora. Alice, mestre, no caso a taça de vinagre, a esponja, fica ao lado da taça. Gente, essa questão da localização dos itens no altar fica a critério, gosto decorativo e intuição que vocês vão ter com a psique na hora de montar. Os deuses vão soprar no ouvido de vocês, na decoração, a melhor posição dos elementos no altar, até para respeitar também a disposição do espaço de vocês. A Caliel já falou que se for tirar minhas dúvidas, a live vai se prolongar por horas e horas. Mas eu não acredito que tenha tanta dúvida assim sobre uma live, pelo menos dentro do contexto do altar. Gente, uma coisa muito importante agora, também na questão do altar, que o pessoal deve estar curioso, quem ainda não perguntou de repente, a questão das imagens. Meu mestre, me responsável por caminhos das minhas vidas. Obrigado, gratidão, salve. Muito obrigado pelo carinho eterno, Marisa. Vamos ver aqui, mais perguntas aqui. A Cláudia, eu confecciono quase tudo, mestre. Só não faço o que não dá, como facas, atames, taças. Perfeito, é sempre muito bacana as ferramentas que são possíveis de ser feitas pela conexão própria. Adiante aí, vamos fazer uma live falando sobre a questão da baqueta e do atame. A baqueta, o atame, a importância desses elementos, os quais, os meus que eu tenho, eu pedi para certas confecções ser feita de forma especial. Faz parte dos segredos ensinado àqueles que se iniciam no templo. Mas vamos fazer uma live adiante falando sobre essa questão da baqueta e do atame. Mestre, antes de montar o altar, pode acontecer de ter uma intuição de como fazê-lo, além de todas as orientações e ensinamentos do Senhor? Pode, porque muitos de vocês, para estarem neste caminho,
muitos de vocês, isso é uma coisa que eu falo inclusive para a querida Marisa, seguidora, já tiveram uma ancestralidade, já tiveram um caminho voltado na alta magia. Então, quando vocês vão reverenciar e se dedicar, vai ter certos insights, certas intuições de coisas que vocês faziam para os deuses em outras passagens que vocês viveram. E isso é comum. Aí você acaba montando todo o altar e tendo aquele déjà vu como se já tivesse feito isso antes. É muito comum. Vamos vendo aqui mais perguntas. Gente, às vezes aqui não lê as perguntas, a tela de perguntas acaba dando uma certa embaralhada, então qualquer coisa podem mandar de novo. Ó, a Marisa já falou que vai encomendar as taças de cobre. Tranquilo, Marisa, qualquer dificuldade pode contar comigo que eu vejo essa função aí para ti, já que você aí é do meu estado e tá de tempo em tempo aí pessoalmente no templo. Mônica, mas as bebidas estragam mais rápido em taças de cobre? O tempo de estragar é o mesmo, a questão não é a validade das bebidas, até porque você é uma entidade e abane, então as bebidas depois de 24 horas eu despaço. Mas a questão é a canalização da energia fluídica das bebidas. Caliel Mike, mestre, eu tenho uma faca de cabo de cifra de carneiro e pedi para fazer um punhal com cabo de osso. Perfeito, eu gosto muito de ferramentas feitas em ossos, gosto muito mesmo. Maia Araújo, eu coloco os 4 elementos no meu altar, é muito bom, a energia fica muito mais forte. Perfeito, já vamos falar disso aí, mas foi perfeita a sua colocação, Maia. Gente, uma dúvida muito importante que o pessoal deve ter agora é: minha nossa, que imagem que eu coloco em relação às imagens no altar? O que eu coloco? Eu coloco Bafomé, eu coloco, o que eu coloco? Eu coloco um par de guampa, eu coloco uma cabeça de boi, homenagem a Moloque, o que eu coloco no altar de imagens? Gente, muitos me questionam, claro que existem excelentes irmãos que inclusive fazem imagens lindíssimas. Um deles é o Ian de França, que eu acho fantásticas as imagens dele. Apesar que também tem o Robert Veron, que se precisar faz algumas imagens entalhadas em madeira com muito carinho, com muito esmero. Sou apaixonado pelo trabalho do Robert Veron, também aí meu amigo de Facebook, seguidor, também indicando para quem quer talhar. Mas lembrando, por que muita gente usa o Bafomé de Mendes? Por ser um símbolo, uma imagem criada por Eliphas Levi, e um símbolo representando toda a criação, toda a vida, desde animais, répteis, homem, mulher, os elementos da natureza. Mas na verdade, vocês, para quem não tem muita condição de comprar uma imagem, até para quem tem um altar a Lilith e não tem uma condição de comprar imagens bonitas, vocês podem imprimir uma imagem bonita na internet e colocar num porta-retrato no altar. Vai ficar ótimo. O que importa é o emocional conectado com o altar. É que nem na questão do altar draconiano. Alguns não têm condição de comprar imagens de dragões bonitas todas. Até a pessoa pergunta para mim no privado: mestre, onde que tu comprou as tuas imagens de dragões? Bom, as minhas imagens de dragões que eu tenho, eu comprei pelo Mercado Livre. Mas vocês podem usar desde um dragão de brinquedo até uma imagem bonita de um dragão na internet e colocar no porta-retrato para o seu altar draconiano. Então as imagens não precisam ser imagens de gesso, resina, para quem não tem muita condição financeira. Elas podem sim ser imagens impressas na internet, bonitas e colocadas para não pôr num porta-retrato. Marisa, não te preocupa, que nem eu falei, a live vai ficar gravada aí para te poder acompanhar a live, tanto no Facebook como no YouTube, conforme você preferir, na sua casa, no melhor horário, no maior comodismo e à vontade. Gabriel Quezada, mestre, a minha conexão, estou conseguindo acompanhar. Opa, não, peraí que saiu aqui na tua pergunta, Gabriel. Mestre, tem uma dúvida que o altar deve cobrir com pano negro ou devo deixar aberto mesmo?
Fica a critério, para alguns pode ser melhor cobrir com uma cortina negra por causa da visita, para poder gerar melhor impressão. Mas não é obrigatório, é uma questão pessoal. O que realmente sempre tem que estar coberto com pano negro virgem é o espelho negro no altar. Boa noite, Carlos Eduardo. O João Oliveira, mestre, perguntei porque meu altar fica na posição que nasce o sol. A posição tem que ser, sou péssimo em pontos cardeais. Acho que é dúvida de muitos. Gente, alguns telefones têm a bússola online que é maravilhosa. Mas se não, uma bússola simplesinha no Mercado Livre, usada, ou até uma bússola novinha no Mercado Livre é muito baratinha. Para quem vai ser magista, a necessidade, se não consegue conhecer os pontos cardeais se localizando pelo sol, pela localização na sua casa, uma bússolazinha prática, além de baratinha, é essencial dentro do trabalho da magia, tá? Mas que nem eu falei, João, qualquer coisa, o que importa ali é a tua questão de sentir aonde o altar pode ficar melhor na sua casa. Se você fez pela questão de onde nasce o sol, fez pelo Oriente, é uma ótima posição. Ao Carlos, muito obrigado pelas dicas e orientações, muito obrigado. Vamos ver aqui, pessoal. Pessoal, aproveitando, daqui 10 minutinhos está terminando a live. Então, aproveitando aqui para não deixar passar batido. Tanto no altar dentro do satanismo, como no altar draconiano. Uma questão muito importante do altar, que para a reverência de vocês. Lembrando que os portas-estandartes são muito úteis para decorar o altar. Ainda mais para quem quer adorar deuses e reis, os porta-estandartes são lindíssimos e ótimos. Aí eu recomendo trabalho que eu sou muito fã e que eu já estou esperando mais um porta-estandarte lindíssimo, enorme aí que eu mandei fazer da Árvore da Morte do Diogo Salles. Então, maravilhoso estandartes dele. Até é claro, qualquer coisa, se alguém quiser, eu deixo o link do trabalho aí do Diogo Salles, vou botar depois na descrição, no Facebook, para quem quer encomendar algum porta-estandarte maravilhoso para decorar o seu altar. Mas a Maia Araújo comentou antes, é verdade, é o Robert Ramalho aí, é verdade. Até uma coisa, inclusive lembrando também que o Robert Veron faz grimórios maravilhosos. Só eu já encomendei 4 com ele, de tão fã que eu sou dos grimórios dele. Trabalho maravilhoso, impecável a qualidade. Se não fosse assim, eu não ia arriscar indicar para ninguém. Gente, uma coisa muito importante, a Maia Araújo falou mais cedo na live, a questão dos 4 elementos. A presença dos 4 elementos. Na verdade, eu não sugiro apenas dos 4 elementos, mas dos 5 elementos. Importantíssimo no altar. Um deles, terra, pode ser representada com a presença do carvão, da terra vermelha, lembrando o sangue, ou do carvão, simbolizando a conexão da terra negra, do abismo, até por ser uma terra que o carvão de ser um pedaço de rocha endurecido, que não inibe cero. Então é um excelente simbolismo para a energia da terra, representatividade da terra no altar. O incenso é muito importante, representa o ar. Além do incenso aceso, ele representar, quando faz os seus pedidos, as suas preces no altar, o elevar do verbo, das palavras, das energias vocalizadas às entidades, aos deuses. A água, eu sempre saliento a questão da água como elemento no altar, muito bom, a água do mar, porque o mar é o maior portal da escuridão dos deuses que existe, aonde cavalga a grande besta, a verdadeira salvadora, salve Crowley, aonde cavalga a grande deusa Babalon. O mar é a grande calunga e é o grande portal do submundo para a terra. É uma coisa que eu aprendi com Astaroth. Mas para quem tem dificuldade de ter acesso à água do mar, pode colocar água com sal marinho como representação dos 4 elementos. Temos também, muito importante, também nessa representação dos elementos, a questão do fogo, representando pela vela.
A questão da vela é essa que a maioria prefere acender a vela negra dentro do altar para Saitã e a vela vermelha dentro do altar para os dragões. Lembrando que no altar do draconismo sempre é necessário um dragão para representar o seu dragão guardião, mas podem ter mais dragões representando os elementos. Não é obrigatório ser apenas um dragão ou ter todos os dragões. Além de poder ter dragões representando as trevas, a luz, os dragões do caos, os dragões do tempo, como também existem dragões planetários e dragões dos signos. Adiante aí eu vou estar fazendo uma outra live sobre o draconismo para o pessoal poder ir tirando dúvidas. A questão também dessa questão de elementos. Não podemos deixar de citar, além da terra, da água, a questão do ar. Nós também, uma coisa muito importante que muitas vezes o pessoal esquece, que nós temos que tratar do elemento fogo. Esse elemento a gente representa no altar com a vela. A vela, como eu falei, vocês podem também usar vela laranja, dourada, para representar o ouro, que além de agradar os deuses, uma forma no altar de fazer menção à busca da prosperidade na vida de vocês. O que também não impede de manter mais de uma vela acesas. Mas também sempre lembrando muito cuidado para quem vai deixar pano ou forrar com pano o altar, por causa de não acabar com a vela botando fogo no seu altar. Algo muito, muito importante. Claro que nos altares de necromancia, o pessoal costuma acender a vela branca para Santa Muerte, com uma vela negra, vermelha ou preta com vermelha para o San Diablo. Terra de cemitério. Eu acho muito interessante no altar, para simbolizar a energia, a conexão com os mortos, para lembrar que todos nós iremos morrer e que sabemos a nossa mortalidade da terra. Crânio. O crânio é outra conexão muito importante no altar. Eu sempre gosto de colocar o crânio, tanto no altar draconiano como no altar satânico, ao lado esquerdo. Como novamente, não só lembrando o nosso louvor aos mortos, também para lembrar que a nossa mortalidade física não é eterna, mas temporária. Outro elemento do altar, quando se trata de um quinto elemento, a quintessência, representando a vida. Este elemento eu uso tanto no altar draconiano pelo caminho da mão esquerda, como também no altar satânico. O enxofre. Por que o enxofre? Porque o enxofre, além de ter uma função aromática, ele também tem uma função atrativa dentro da demolatria, de conexão, de dar força e beleza ao fogo. Então o enxofre é o elemento que eu gosto de usar como representando a minha canalização, a conexão da minha vida dentro do contexto do satanismo, dentro do contexto draconiano da mão esquerda. Tranquilo, te aguardo no privado. Boa noite, Viqueiras, muito boa noite, obrigado por estar assistindo. E a Cláudia Rodrigues: mestre, sua voz mudou, tá parecendo Baal quando fala muito. Fico extremamente lisonjeado, embora não me ache tão digno disso. Muito obrigado, Cláudia. A Mavoia, inclusive, concordou contigo. Vamos lá, também muito obrigado a Sol, Sumida em Sol, muito obrigado ao pessoal que vem entrando. E a Selene comentou uma coisa muito interessante, muito bacana, que ela usa conchas para simbolizar a água do mar, simbolizando a praia. Selene, inclusive eu adoro, amo de paixão. Se tu quiser, depois no privado, posso te comentar, para curiosidade, para te chamar uma bruxa catina. Amo rituais para Hecate no mar, próximo ao mar. Vem com uma energia, com uma força maravilhosa. E então, pessoal, lembrando, em minutos agora eu vou encerrar a live.
Então, lembrando, pedindo para o pessoal curtir, o pessoal que gostou da live, compartilhar a live em grupos, para que essa live possa chegar em outros grupos. Lembrando que ela vai ser salva daqui a pouco nos outros perfis do Facebook. Lembrando que ela vai ser baixada e salva no YouTube, no canal do Grande Oriente Lucas. Lembrando que essa live vai ter todos os sábados no De Papo com o Mago. Assim como também semana que vem vai ter a live do Bate-Papo com o Mago no Instagram para responder dúvidas e responder perguntas. Mas todo sábado de Papo com o Mago, uma live nova, um assunto novo, diferente. E sábado que vem, para encerrar o mês de maio, vai ser uma live especial, vai ser uma live polêmica e extremamente interessante para vocês, prometendo para encerrar o mês de maio com chave de ouro. Surpresa, segunda-feira vou estar anunciando a live de sábado que vem. Vamos ver aqui, pessoal, encerrando a live aí no processo de 3 minutos. Então, espaço para o pessoal aí poder fazer as suas perguntas. Lembrando também que podem ter a areia da praia no altar. Lembrando também que outras imagens de deuses egípcios podem ser usadas no altar satânico e no altar draconiano, inclusive Sete, o grande vilão da linha egípcia que muitos chamam, mas extremamente adorado no satanismo anticósmico, extremamente louvado no caminho da mão esquerda draconiana. Sete, o poderoso Deus. Vou fazer uma postagem sobre esse Deus amanhã aí no Facebook e no Instagram. Extremamente adorado, pode sim também ser uma das imagens para decoração ou para louvor, para quem deseja trabalhar e adorar esse Deus dentro do altar para Saitã e dentro do altar draconiano. Muito obrigado, Selene. Gente, melhores dias para adoração e orações nos altares satânico draconiano. Eu gosto muito da segunda, sexta e sábado. Dos horários de 7, meia-noite, 3 da manhã. Lembrando que às 3 da manhã é um excelente horário. Uma outra dica para antes de finalizar a live. Uma outra dica maravilhosa para quem quer conectar a prosperidade na sua vida, no seu altar. Notas de dinheiro. Em particular, eu adoro usar a questão da nota de $1. Por quê? Porque a nota de $1, ela tem um triângulo. Então eu gosto muito de usar o dinheiro americano por ser uma potência mundial, que tem um triângulo na sua nota como um excelente símbolo de canalização de prosperidade, com o triângulo virado para cima, lógico, e invertido, apontando para mim quando eu vou no altar, apontando a prosperidade na minha vida. Mas também uso moedas árabes, uso notas de dinheiro egípcio, para poder representar a fartura, o dinheiro, a prosperidade. Notas de dinheiro, tanto no altar para Saitã, como no altar da demolatria, são extremamente bem-vindos como formas de canalização de prosperidade. Kelly Franz falou que teve excelente correspondências com Sete, extremamente feliz. Muita gente não sabe, mas é maravilhoso trabalhar com Sete, principalmente para quem quer trabalhar na área de destruição e vingança. É fantástico trabalhar com Sete. Pessoal, muito obrigado a vocês que curtiram a live, muito obrigado para vocês que compartilharam a live e vão seguir compartilhando em outros grupos. Muito obrigado a vocês que assistiram a live e que mesmo vocês que não puderam assistir a live ao vivo, que vão assistir a live em outros dias, em outros horários, tanto no Facebook como no YouTube. Mas de coração, para quem pode assistir ao vivo, para quem está deixando para jantar mais tarde, até para vocês que fizeram esforço para assistir a live ao vivo, muito obrigado. É um prazer muito grande fazer uma live e ver pessoas assistindo, comentando, respondendo, que nem a Selene, que nem o Ariniel Thiago, que nem a Maia Araújo, que nem meus seguidores queridos aí que estão assistindo, desde o William, da Marisa, da Cláudia, da Márcia, entre tantos aí. É um prazer muito grande. A minha vida é espiritualidade, a minha família são vocês, seguidores,
pessoas que acompanham meu trabalho. Encerrando a live aí então, meu muito obrigado, meu muito boa noite. Até o próximo sábado no De Papo com o Mago. Quem sabe a gente ainda acaba indo pra televisão. Quem sabe ainda ganha uma entrevista aí com Luciana Gimenez no Super Pop. Até sábado que vem, pessoal. Muito obrigado. Encerrando a live aí com um pouco de brincadeira, com um pouco de riso, porque precisamos de felicidade, precisamos sorrir no dia a dia. Então, muito obrigado ao pessoal. Se alguém ficou com alguma pergunta não respondi na live, me chama no WhatsApp 51991022390, no Telegram, no privado aí para poder responder. Um abraço mágico a todos. Muito boa noite. Muito obrigado, Robert Veron, meu querido. Maravilhoso trabalho seu. Muito obrigado sempre. Muito obrigado aos trabalhos maravilhosos também do Ian de França, do Diogo Salles. Uma boa noite a todos. Até mais, um abraço mágico.